Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e vamos ver a análise dos comentaristas sobre mais uma vitória do Tricolor, agora fora de casa contra o Internacional por 2-1, a quinta vitória seguida de Hernan Crespo. Então vamos ver essas últimas notícias e em breve estou de volta para comentar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Foi um jogaço do São Paulo, não esperava realmente, jogando com titulares e tal, e todo mundo jogou, ainda revezou, entrou gente e tudo mais. E uma grande vitória do São Paulo que agora, nesse momento, agora dá um bom ufa agora, né? Tá lá em oitavo lugar na colocação com 25 pontos, um ponto atrás do Botafogo, mas o Botafogo tem 2 jogos a menos. Enfim, tá ali, ó. O mais próximo dele com pontuação igual é o Bragantino, que está em sexto com 27 pontos. São Paulo colou na turma de cima, ou se aproximou pelo menos um pouco da turma de cima. E vamos embora. Grande vitória do São Paulo, vitória gigante. Vou falar só de um nome que eu achei que jogou para. Desculpa o palavrão. Foi o Ferrarese, jogou muito. Meu, adorei o Ferrarese, como jogou bola. Muito bem, Arnaldo, e vocês? Gostou, adorou, deu para o gasto, não gostou ou foi um lixo? Salve, Tirone, salve, galera. Adorei. Vitórias fora de casa, vitória com gol de escanteio, cabeça fria, adversário nervoso. Tudo isso o São Paulo teve. Acho que vai ter um jogo na quarta. Eu acho que vai ser a grande discussão aqui da live, o que fazer agora, né? Já que deu o respiro e quarta tem decisão contra um time que tem muito da característica do Inter hoje, não tecnicamente, mas da pressão, da oposição da torcida. Então, o São Paulo, na quarta-feira em Curitiba, vai ter que ter a mesma cabeça fria para se classificar e jogar com o desespero do adversário, né? Assim, né, tirando aquilo, eu acho que o Você time... falou se você gostou, adorou, né? Adorei. Adorou. Adorei e citei os 3 motivos, né? Sim. Vitória fora de casa, gol de cabeça de escanteio e frieza contra um adversário pressionado. Acho que a sequência ela é indiscutível, tem vitória e desempenho, né? É a melhor sequência de um time no brasileiro nos últimos 5 jogos, nenhum outro, nem o Flamengo, nem o Palmeiras, nem o Cruzeiro. E o São Paulo está jogando bem. E a questão lá do sistema com 3 zagueiros, acho que é um mantra, né, no São Paulo. Você falou do Ferrarese, cada jogo a gente tem um zagueiro a destacar, né? O Arboleda acho que é quase redundância, né? E fez o gol de 1-0 de escanteio, isso vale muito. E acho que o São Paulo tem agora uma boa projeção, levando em consideração que o time continua muito desfalcado, com limites Sim. claros, dificuldade em fazer troca. A gente vai fazer isso tudo também estava nesse jogo, né? As dificuldades nas mexidas e tudo mais, mas é uma vitória gigante mesmo. O São Paulo vai aos 25 pontos. Ele zera seu saldo pela primeira vez, quer dizer, pela primeira vez, desde que perdeu o primeiro jogo no campeonato. Então agora tem uma campanha digna. Já tem 18 jogos, então são 6 vitórias, 7 empates, 5 derrotas, 20 gols marcados, 20 gols sofridos. Não é nada demais pelo retrato, mas o Crespo conseguiu tirar o time da vala, né, da ameaça e colocar ele numa situação confortável ao menos, né? É uma situação que não é de disputa ainda nem de Libertadores, mas já dá um respiro em relação à turma de baixo e coloca o São Paulo talvez com a margem que ele precisava para a decisão nas Copas, né? Tem a decisão na quarta e tem a partir de terça Libertadores contra o Nacional de Medellín. Começar a responder a galera Só aqui. uma coisa também interessante do jogo, o Inter, quando saiu a escalação, ele fez o que os outros times estão fazendo, né? Sim. Ele espelhou o São Paulo. O São Paulo está sendo agora um time visado. O Inter não vinha jogando com 3 zagueiros, jogou com 3 zagueiros, jogou com dupla de ataque, jogou com 3 no meio, exatamente como o São Paulo está jogando, exatamente como o Atlético Paranaense jogou contra o São Paulo, exatamente como o Fluminense fez contra o São Paulo. Então,
o São Paulo já vai sendo um time visado porque tem rendido bem, né? Sim, e aí, mas mesmo assim, acho que o São Paulo foi melhor e mereceu vencer fora de casa. A tendência é que o São Paulo vire alvo agora, né? Porque a sequência é muito boa e o time tem uma forma de jogar muito clara, né? Com essa linha de 3 zagueiros, os alas saindo, a movimentação no meio de campo, Marcos Antônio e Bobadini, uma dupla de ataque. Então, tá todo mundo de olho. O Inter tentou travar o São Paulo, colocar jogadores mais descansados, mas aí, né, com aquela questão da parte mental, o estádio vazio, que começa a virar contra, isso tudo, eu acho que o São Paulo, mesmo na crise, no momento final do trabalho do Zubeldia, mesmo com o estádio já estava, mas a torcida do São Paulo não abandonou dessa forma. Não abandonou. Não abandonou dessa forma. Hoje 10 mil já rompeu. Não vaiou um jogador como vaiar o Ener Valência saindo daquela forma. A torcida do São Paulo não largou o time, mesmo numa crise de resultados gigante, né? E isso é o pior para acontecer pro time. Não é ir contra, é vaiar. Se começa a não ir, como não foi agora, como a torcida do Inter não foi, já temporal, o trabalho do Roger já tá no telhado, Copa do Brasil também, Libertadores que é contra o Flamengo também, enfim. The Electric Miners, podemos sonhar? O que vocês acham que mudou taticamente com o Crespo? Perto do jogo do Flamengo parece outro time da noite pro dia. Bom, aquele foi a estreia do Crespo, né? Foi uma impressão ruim. Tudo bem que era contra o Flamengo, e o Flamengo na pegada assim do Mundial, ainda em ritmo, não deu nem chance pro São Paulo. Bom, mudou o óbvio, né? 3 zagueiros, 2 atacantes, Luciano um pouco mais adiantado, embora hoje ele jogou das duas formas, eu não sei se eu estou errado. Ele jogou adiantado, sim, mas muitas vezes ele voltou. O Luciano voltou para fazer a armação, muitas vezes. Então, como eu já fazia antes, mas, claro, também jogou mais adiantado. E para mim, o Crespo achou a combinação Bobadilha e Marcos Antônio. Eu acho que isso aí para mim, foi decisivo. Algo que o Zubeldia não conseguiu, não achou, e ele achou. Mas diga lá, Arnaldo, você quer falar? É isso, eu concordo plenamente. Acho que o Flamengo talvez nem conte muito, porque o Crespo acabou colocando, não é só porque é o Flamengo mais difícil no Maracanã, o Crespo acabou colocando um time que ele não treinou, né? Ele tinha treinado com o Luciano, aí teve lá a suspensão do Luciano que os caras descobriram em cima da hora e ele teve que colocar o Oscar, ou preferiu colocar o Oscar de Costa e não funcionou. Mas desde o jogo do Bragantino, que foi o primeiro ponto do Crespo, o time jogou bem e conseguiu resultados, né? Sim. Fabrício Silva, vocês repararam que o Luciano só passa a bola para algum jogador que possivelmente vai repassar a bola para ele? Não acho isso, Fabrício. Não sei se você acha, Arnaldo. Não, acho que não. Tem uma questão, né, cara? Aí tem a questão, é o outro lado, uma questão técnica, né? Ele, para dialogarem com ele, é difícil, termos técnicos no time. Quem consegue dialogar? O Marcos Antônio, né? Então, né? Acho que tem na verdade, hoje eu acho que o São Paulo não fez uma pressão na saída, né? Eu acho que o André Silva foi mal tecnicamente, acho que o André Silva foi mal na pressão. O Tapia fez mais pressão que o André, atrapalhou mais, mastigou mais, né? O Luciano é uma das poucas referências técnicas que esse time tem com tanto desfalque, né? O Tirone, tem uma questão, né, cara? Hoje, o São Paulo, eu estava comentando com as minhas filhas aqui assistindo o jogo. Chega uma hora do jogo que é um dilema para o Crespo. Porque o Alex falou aqui, o Alisson está muito mal. Eu discordo, é que o Alisson está jogando numa função que não é a dele, né? Ele tá tendo que jogar de costas, quase. Sim, isso mesmo. Então não é simples. Quando ele cansa, e ele corre para lá e para cá tentando compensar isso com dedicação, né? Aí o Alisson cansa. O que você pode fazer como técnico no banco? Era o Rodriguinho sendo colocado às vezes. O Rodriguinho tá lá foi cortado do banco, até para explicar rápido aqui. Ele tem um corte na boca que levou pontos e quebrou o nariz sem desvio. O São Paulo, de septo. O São Paulo informou isso momentos antes do jogo. A minha apuração, o Rodriguinho, a fratura não vai impedir o Rodriguinho de jogar, pode ser com a máscara e tal.
Mas o beiço, vamos falar caneca beiço, o beiço do Rodrigo com os pontos tá muito inchado e ele sente muita dor, qualquer choque. Por isso ele foi cortado. Mas assim, se o Rodriguinho estivesse no banco, talvez entrasse ele no lugar do Alisson. Só que ele não estava. Não estava ele, não estava o Oscar, não estava o Lucas, não estava o Matheus Alves, que já foi vendido. Sim. Então, para o Crespo colocar, se o Crespo tivesse um jogador com essa característica, talvez ele colocasse. O Alisson está jogando por exclusão, né? Então, e aí na hora da troca, então vou colocar o Pablo. Aí automaticamente você chama o time do adversário para o teu campo, porque o Pablo marca muito atrás. A despeito do pênalti inventado, ele foi dar um carrinho lá que não precisava na área. Sim. Ele caiu umas 3 vezes para lá e para cá, é difícil entrar com o jogo, né? No primeiro lance ele já deu um bote errado e já foi, mas enfim. E você muda a posição do Marcos Antônio do Bobadilha, né? Com a entrada do Pablo. Não é assim, por isso que o mérito do Crespo é ainda maior. Porque ele não está tendo muita margem, né? Tipo, de mexida. Hoje ele colocou o Ferrarão pela primeira vez, etc. Colocou o Luan também no final. Mas ele tem feito, cara, é muito escasso em alguns setores. E vamos lembrar também que o trio de zaga fica jogando pendurado o tempo todo e não toma cartão. Os caras estão. Não tomou cartão. Quem tomou cartão foi o Luciano, que não estava pendurado, né? Exatamente. Edson Pinheiro, Crespasso, 5 vitórias seguidas. E o time é o mesmo do Zubeldia. Contrafaz não há argumentos. Vitória importantíssima do Beira-Rio, poucos farão. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o tricolor venceu novamente e chegou à sua 5ª vitória seguida. Agora venceu o Internacional fora de casa por 2-1, com os gols do Bobadilha e do Arboleda. E o São Paulo foi a campo com Rafael, a linha de 3 zagueiros com Sabino, Arboleda e Ferrarese. Na ala direita, Cédric e na ala esquerda, Enzo Dias. E no meio-campo, Marcos Antônio, Bobadilha e Alisson. E na frente, André Silva e Luciano. Um ótimo resultado para o São Paulo, mesmo jogando fora de casa, né, galera? E eu gosto muito de ver alguns comentaristas ter que engolir o Hernan Crespo, porque antigamente com o Zubeldia, o São Paulo não jogando nada, é porque não tem Lucas Moura, Oscar e Caleri. Mas agora com o Crespo, continua sem esses jogadores e o São Paulo vem jogando muito. Outra coisa, né, galera? O São Paulo trocou 6 por meia dúzia, que não sei o que. Dá pra ver, né? 5 vitórias seguidas do Hernan Crespo. Alguns comentaristas que sempre chamavam o dirigente do São Paulo de covarde por não abrir mão da Copa do Brasil, já começa a pensar diferente. Como eu sempre falei aqui no canal, um clube que atravessa uma grave crise financeira não podia abrir mão de um dos torneios que mais paga, que é a Copa do Brasil. Até porque, né, até agora, o São Paulo enfrentou um time de Série C, o Náutico, e agora um time de Série B, o Atlético Paranaense. Então já pensou o São Paulo ser eliminado por um time de Série C ou B e depois também cair na Libertadores? Ia sobrar apenas o Campeonato Brasileiro, né, galera? Agora sim o São Paulo subiu na tabela, tem que focar sim nas Copas também. Até porque no Campeonato Brasileiro é quase impossível, né, galera? E agora vamos ver as notas do público para os jogadores do jogo de ontem. O Rafael teve uma nota de 8.4. O Ferrarese, que fez uma partidaça, agora vem jogando na posição certa, também teve uma nota de 8.4. O Arboleda, que mais uma vez fez um gol, teve uma nota de 9.1. Vem jogando muito também o Arboleda. O Sabino teve uma nota de 7.8. O Cédric teve uma nota de 6.8. E na minha visão, né, o São Paulo precisa no mercado buscar um ala mais ofensivo. O Bobadilha, que mais uma vez fez um grande jogo, fez um gol no jogo também e teve uma nota de 8.7 e vem sendo um grande achado do Hernan Crespo, né, galera? Até porque com o Zubeldia, o Bobadilha não jogava muito. E o Luan, que entrou no segundo tempo, teve uma nota de 6.9. O Alisson teve uma nota de 6.8. O Pablo Maia, que também entrou no segundo tempo, teve uma nota de 6.2. O Marcos Antônio teve uma nota de 8.3. Como vem jogando muito bem, né, o Marcos Antônio. O Enzo Dias
também fez um bom jogo e teve a nota de 8,3. O Luciano teve a nota de 7,5. O Lucas Ferreira, que enfim jogou com o Hernan Crespo, entrou no segundo tempo e teve a nota de 6,4. E o André Silva, que não vem jogando muito bem nos últimos jogos, e que nem eu já falei aqui no canal, eu prefiro um ataque com Ferreirinha e Luciano do que André Silva e Luciano, né, galera? Acho que fica um time com mais velocidade e mais mobilidade. Mas nesse jogo o Ferreirinha estava suspenso e não pôde jogar. O Tapia, que entrou no segundo tempo, teve a nota de 6,4. E o Hernan Crespo, que mudou muito esse time do São Paulo e teve uma nota de 9. E agora vamos ver como ficou, né, a classificação do Campeonato Brasileiro. Mesmo com um jogo a menos, o Flamengo lidera com 37 pontos, os mesmos pontos do segundo colocado Cruzeiro. Em terceiro aparece o Palmeiras com 33. Em quarto, Bahia com 29. Em quinto, Mirassol com 28. Em sexto, Bragantino com 27. Em sétimo, Botafogo com 26. Em oitavo, São Paulo com 25. Agora, em 18 jogos, o São Paulo venceu 6, empatou 7 e perdeu 5. Em nono aparece o Fluminense. Em décimo, o Atlético Mineiro, os dois com 23 pontos. Em décimo primeiro, Ceará. Em décimo segundo, Corinthians, os dois com 22 pontos. Em 13º, o Internacional com 21. Em 14º, o Grêmio com 20. Em 15º, Vitória com 18. Em 16º, Vasco da Gama. Em 17º, o Santos. Em 18º, Fortaleza, os três com 15 pontos. Em 19º, Juventude com 11. Em último lugar, o Sport com apenas 6 pontos. E após 5 vitórias seguidas, o São Paulo volta a campo nesta quarta-feira, agora jogando fora de casa contra o Atlético Paranaense pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. E basta um empate para o São Paulo se classificar para as quartas de final. Depois, no dia 9, joga em casa contra o Vitória. No dia 12, joga as oitavas de final da Libertadores fora de casa contra o Atlético Nacional. E no dia 16, começa o segundo turno do Campeonato Brasileiro e o São Paulo joga fora de casa contra o Sport. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!